Romanos 10, 13. 10, 13 ou 13? Capítulo 10, verso 13. Eu acho que eu falei errado, né? Devo ter falado errado. Não, primeiro você falou certo, depois você falou errado. Capítulo 10, verso 13. Todos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui, convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, louvado seja o teu nome, Deus. Nesse momento, Deus, em que estamos cultuando a sua palavra, Senhor, estamos diante, Deus, desse texto. E para que possamos entendê-lo, Deus, nós necessitamos, carecemos, Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, para que assim o Senhor nos instrua. Eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, para que tudo que sai dos meus lábios, Deus, eu clamo a ti para que tudo que sai dos meus lábios seja ministrado pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização, que nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito. E ainda, Deus, eu clamo a ti, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o único Salvador. O Catecismo agora nos apresenta a seção do Credo Apostólico que professa a nossa fé no Filho de Deus. Sabemos que o Filho de Deus é chamado Jesus. E a pergunta 29 que nós lemos diz isto: porque é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. Cristo é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. Ora, se há necessidade de um Salvador, é porque existe um perigo. Quem não está correndo algum perigo, não precisa ser salvo de nada. Então, se há necessidade, e Deus, o Criador do universo, e o nosso Criador, diz que nós precisamos de um Salvador, é porque existe um iminente perigo. Ora, quando alguém está se afogando, há necessidade de um salva-vidas. Quando alguém está soterrado sob destroços, há necessidade de um grupo de salvamento. Quando alguém está perdido, há necessidade que alguém o encontre e o salve. Isso para nós parece muito óbvio. Ou seja, não há questionamento sobre isso. Sabemos, evidentemente, que pessoas correndo esse tipo de perigo necessitam desse tipo de salvação. Mas para que um Salvador? Para quem está apenas vivendo neste mundo. Não está se afogando, não está soterrado sobre entulhos, não está perdido numa região
difícil, hostil, apenas está vivendo. Ela acorda de manhã, toma o seu café, toma o seu banho, vai trabalhar, volta para a sua casa, assiste um filme, janta. Para que salvação para uma pessoa que está apenas vivendo? Porque, segundo as Escrituras, existe um perigo chamado pecado. Então, ele é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador, porque veio tirar os pecados do seu povo. João Batista, que veio preparar o caminho de Cristo, diz: eis aí, se referindo a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós precisamos dessa salvação, pois o pecado irá nos condenar. A pergunta 29 diz que Jesus, ele veio tirar os nossos pecados. Eu quero convidar os amados irmãos, aqueles que puderem, que abram suas Bíblias no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, leremos dos versos 20 a 28. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Está dizendo aqui dos sacerdotes humanos, né? E se referindo principalmente ao sacerdócio levítico. Verso 24. Este, no entanto, este é Cristo, tá? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, para salvar os nossos pecados, ele não somente padeceu tudo aquilo que ele deveria padecer, que os nossos pecados deveriam padecer, e ele tomou para si todas essas dores, e como um amaldiçoado, porque era maldito segundo a lei, todo que fosse pregado na cruz do Calvário, e ele foi como um amaldiçoado e pagou o sacrifício que nos dá totalmente a paz. Não somente isso, que já seria uma grande coisa, mas ele se tornou sumo sacerdote de uma aliança muito superior. Ou seja, toda a nossa reivindicação com relação a Deus passa por ele. Então, se uma pessoa hoje, ela rejeita Cristo, rejeita totalmente Cristo, talvez ela zombe de Cristo, talvez ela seja indiferente a Cristo, talvez ela relute em acreditar em Cristo. Se algum dia ela precisar clamar a Deus, necessariamente ela passará por Cristo. Se algum dia ela alcançar a misericórdia de Deus, essa misericórdia será através de Cristo. Mas se ela obstinadamente passar a sua vida inteira negligenciando Cristo,
não se importando com Cristo, o dia do seu julgamento final, o juiz será o próprio Cristo. Então, amados irmãos, Cristo é tudo em todos. Ele é a plenitude do tempo. Nós vimos neste texto, que é um texto teológico, ensinando àqueles que praticavam a religião judaica da transição de sacerdote, porque Cristo, né? E que é muito útil para a igreja, esta carta. Mas nós vemos um detalhe aqui muito importante, que ele foi feito mais alto, não só mais alto que os outros homens, não só mais alto do que os anjos, mas ele foi feito maior do que o céu. Ele é feito mais alto do que o céu. E o próprio autor da carta aos Hebreus diz que pela palavra de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 1, ele governa e sustenta todo o universo. Todo o universo. Então, é um Salvador de peso. É um Salvador forte. É alguém que de fato pode nos salvar. Quem faz parte desse povo e como essa salvação se dá na prática? Nós vimos aqui no texto de Romanos 10, 13 a 15. Veja a sequência que o apóstolo Paulo apresenta ali. Primeiro, alguém é enviado até você com o Evangelho. Alguma vez na sua vida você já agradeceu pela vida daquele que primeiro te pregou o Evangelho? Você já sentiu gratidão pela primeira vez que você ouviu o Evangelho? Seja lá quem for que pregou o Evangelho para você. Você já agradeceu a Deus pela vida dessa pessoa? Fala, Senhor, obrigado. Porque aquela pessoa, ela foi providência de Deus para a tua salvação. Deus movimentou as coisas, governou as coisas, para que aquela pessoa chegasse até você com a mensagem do Evangelho. Você recebeu ali um chamado e uma promessa. Depois, primeiro, alguém é enviado com o Evangelho. Segundo, o Evangelho é pregado. Você já agradeceu a Deus? Porque todas as vezes que você ouve o Evangelho, você tem uma oportunidade incrível de mergulhar na paz de Cristo, na paz que Cristo, Ele é o governante. Terceiro, o Evangelho é ouvido. Se você entendeu o Evangelho, é porque Deus te abriu os ouvidos e os olhos espirituais. Veja aqui, eu vou ler, embora a igreja conheça bem essa passagem, mas eu vou ler para efeito do sermão. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 11 a 13, a 12. Versos 11 e 12. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só o que Deus fez. Deus enviou alguém até você, personalizadamente, até você. E você se sente triste, contrariado com as coisas da vida, se sente inferior, sente que a sua vida não está como você queria, você está triste, está desiludido, está decepcionado, está insatisfeito. É razoável isso para um cristão? É razoável sentir-se insatisfeito? Olha o que Deus fez. Deus enviou alguém até você, personalizadamente. E essa pessoa pregou o Evangelho para você. Deus abriu os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais. Porque para muitos Deus enviou pessoas para a condenação, para pessoas pregarem o Evangelho, mas não abriu os olhos nem os ouvidos, conforme vemos escrito aqui pelo próprio Cristo dizendo, para que essas pessoas não se arrependessem e não houvesse salvação para elas. Mas para você, Deus abriu os teus olhos espirituais, Deus abriu os teus ouvidos. Aquela pessoa pregou o Evangelho para você e você conseguiu entender aquilo. Olha como Deus te amou. Depois, o quarto ato dessa sequência, você acreditou no Evangelho.
Ora, a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que opera a fé, vem dele, tanto querer como efetuar. Ou seja, Deus operou no seu coração a fé para que você não se perca. Você já agradeceu a Deus por isso? Obrigado, Senhor, porque eu estava sendo condenado com o mundo, morto ou morta em meus delitos e pecados, e um dia o Senhor levantou uma pessoa, e essa pessoa me pregou o Evangelho, e o Senhor me abriu os ouvidos espirituais. O Senhor me abriu os ouvidos espirituais, os olhos, eu consegui ver, eu consegui ouvir aquela mensagem, eu consegui entender porque o Senhor me capacitou. E Senhor, o Senhor operou no meu coração a fé para que eu cresça e o Senhor me salvasse. O Senhor fez tudo isso por mim. Ou seja, a salvação não é só uma proposta, uma oferta para pessoas em potencial. Ou seja, Cristo veio e falou assim, olha, eu morri na cruz, agora quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Não foi só isso não. Ele fez todas essas coisas no nosso interior para que nós fôssemos salvos, porque o nosso coração era extremamente duro. E sem ele agir desta maneira, nós simplesmente nos perderíamos e morreríamos nos nossos próprios pecados. Então é como Sproul disse uma vez, não é só que Cristo ele viu alguém se afogando e ele jogou uma boia e aquela pessoa ficou à deriva. Se conseguir pegar a boia vai ser salvo, se não conseguir pegar a boia não vai ser salvo, vai se afogar. Não foi isso que ele fez. Ele mergulhou no abismo. Ele foi até lá embaixo onde aquela pessoa já estava naufragada e sugada pelo tempo. Ele tirou aquela pessoa de lá. Ele colocou aquela pessoa nos seus ombros. Ele voltou para a superfície e ele soprou a vida nos pulmões daquela pessoa que já estava se afogando e morrendo ali. Foi assim que Deus nos salvou, literalmente. Ele nos pegou, que estávamos naufragando e afogados nos nossos delitos e pecados, como um mar bravio, sem esperança alguma de ser salvos. E ele nos fez isso. E o quinto passo é que o que crê clama a Cristo para a salvação. E então depois que Deus operou a fé, depois que Deus enviou alguém até onde eu estava, e não há um lugar onde Deus não nos possa alcançar. Não há lugar profano demais em que o ser humano esteja que Deus não o possa alcançar ali. Ele enviou alguém aonde nós estávamos, do jeito que nós estávamos. Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós entendêssemos. Ele operou a fé no nosso coração. E ele nos fez clamar a Deus por essa salvação. E é por isso que nós temos a sensação que somos nós que escolhemos. De fato, somos nós que escolhemos. Mas depois que ele fez tudo isso, depois que ele operou todas essas maravilhas no nosso coração, depois que ele instalou em nós a verdadeira fé, e aí então nós escolhemos, Senhor, me salva. Ou seja, agindo Deus, ninguém impede. Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, a promessa que se cumpriu em Cristo no Novo Testamento: eu imprimirei as minhas leis no teu coração. Essas leis estarão no teu coração. Ou seja, ele fez tudo isso por nós. E é por isso que nós dizemos, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Olha só, ele, depois, aqueles que creram e clamaram, formaram um povo salvo por ele. E Deus então nos deu o privilégio, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E hoje somos corpo de Cristo. E nós não precisamos temer o futuro, porque aquele que governa o universo personalizadamente nos tirou do império das trevas, a cada um de nós. Sim, ele tem poder para fazer isso.
Quantos bilhões de pessoas já existiram no mundo? Trilhões, eu não tenho ideia. Mas a toda a legião de salvos, ele fez isso personalizadamente, um por um. Ou seja, pelo nome. A palavra de Deus diz que o nome de cada um de nós está gravado nas palmas da mão dele. Ou seja, embora sejamos todos salvos, somos únicos diante de Deus. E ele se preocupa com os detalhes da nossa vida e das nossas inquietações. Aquele que é maior do que o céu e que governa o universo. Então, irmãos, logo torna-se claro que o Evangelho é sobre Cristo apenas, não sobre apóstolos, não sobre pastores, não sobre dons, mas unicamente sobre Cristo. Cristo, ele é a plenitude do tempo. Os dons, os pastores, os apóstolos, a igreja, são todas ferramentas que Deus usa para beneficiar o seu povo. Mas a mensagem é somente Cristo. É só Cristo que pode fazer isso. Então nós vemos que o Evangelho que eu vos preguei, pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Este é o Evangelho de Cristo, e é assim que você é salvo, tendo contato com esse Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo venceu a morte, e tudo isto foi plano de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Veja que não foi apenas um ato simplista, ou muitas vezes podemos imaginar algo muito doloroso de fato que Cristo fez, e deixou aí uma oferta em potencial para, na esperança que alguém aceite, né? Não foi isso que ele fez. Ele veio buscar e salvar. Ele deixou a glória para pisar nesse mundo tenebroso. Você consegue imaginar um Deus que era servido por anjos, que veio para ser cuspido por homens que, além de ser meros mortais, insignificantes, porque a palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos pés dele. Deus nos olha como gafanhotos. Ao seu povo, de forma amorosa, Deus, certa vez no Antigo Testamento, chamou de vermezinho de Jacó. É um Deus muito grande. Você consegue imaginar Deus deixar toda essa glória de ser servido para vir passar humilhações de homens que não conseguem diferenciar a mão direita da mão esquerda? E ele fez isso por você, pelo teu nome, exclusivamente, personalizado. Não foi algo genérico que Deus fez. Não foi uma salvação genérica. Ele salvou a sua igreja. Ele tem um rol de membros no céu. Ele tem um livro chamado Livro da Vida, que foi escrito desde a fundação do mundo, e o teu nome está lá. Ele fez isso por você. Não tem como ser indiferente, irmãos. Seria como se nós fôssemos pessoas muito frias, né? Porque é muito orgulho e soberba o homem viver achando que não precisa de Deus. Eu não preciso ir nos cultos. Você não pode vir agradecer a Deus porque você enxerga, porque você ouve, porque você consegue andar com as suas pernas. Você não consegue agradecer a Deus por isso? Você acha que não vale a pena você ir 1h30 por semana cultuar a Deus, sendo este o dever de todo homem, para agradecer a Deus? Obrigado, Deus, porque o Senhor me alcançou aonde eu estava e da forma que eu estava, e o Senhor me libertou das trevas. E essas lutas que eu passo, eu sei que o Senhor está governando sobre todas elas. Há mais um detalhe muito importante, amados irmãos. Nós podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Atos, capítulo 4, verso 12.
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lembra a pergunta 30 do catecismo, que ela vai falar, mas e aqueles que buscam em Jesus e em outras fontes, ou em si mesmos, ou nos santos, ou em qualquer outra coisa, salvação, essas pessoas têm Cristo como seu único Salvador? Evidente que não, porque não há outro nome que é dado por Deus e que importa que sejamos salvos. Então, se a pessoa ela fica procurando em outras fontes, ela não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Também gostaria de ver aqui dois detalhes com os irmãos. Primeiro, os que buscam nos santos. Veja lá em Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. E preste muita atenção nesse texto aqui, amados irmãos. Ele começa com um alerta, uma advertência aqui, ó, um cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é te prender com uma rede mesmo, como se você estivesse sendo caçado. Como se você estivesse andando livre por aí e de repente você pôs o seu pé numa rede e alguém te caçou e te levou cativo. É isso que ele está falando. Cuidado que ninguém vos venha enredar. E como que é essa rede? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo é o que as pessoas pensam hoje no mundo. Cuidado que elas não te enredem com o que elas acham, com o que elas pensam, com a forma que elas veem o mundo. Isso é rede. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o corpo, o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Lembra que Pedro fala, naquela primeira pregação, quando as pessoas perguntam, ele fala, arrependam-se e sejam batizados. Quem negligencia o batismo, irmãos, negligencia o próprio Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E também, aqui nós vemos que somente Cristo é o único Salvador. Não há como buscar salvação em outros. E também aos que buscam em si mesmos. Em Mateus 15, 19, aqueles que puderem abrir suas Bíblias, em Mateus 15, 19... diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eis aí o coração do homem. Esse é o coração do homem. Aqueles que buscam salvação em si mesmos, conseguem salvar-se com o coração assim? Não conseguem. Nós precisamos de alguém que nos justifique e que satisfaça totalmente a justiça de Deus por nós. E na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 19, a declaração é: o destino desses que buscam salvação em si mesmos, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, não há preocupação na vida espiritual, é só com as coisas terrenas. É fácil a pessoa que está nessa condição, ela se perder totalmente, porque ela vai viver somente para o seu próprio bem-estar. E isso vai levar ela por caminhos que não dá para a gente imaginar aonde isso pode lançar uma pessoa. Sim, nós precisamos de Cristo. E por fim, irmãos, alguns buscam na religião. Nem mesmo na lei de Deus nós devemos buscar, mas somente em Cristo. A lei, ela serve para nos apontar o pecado, né? Mas nós só devemos buscar em Cristo. Veja Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Tá? E Colossenses 1:19-23. Já vamos terminar. Colossenses 1:19-23 diz: porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Você já encontrou pessoas que são inimigos no entendimento? Tem várias, né? Pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis. Inculpáveis, irmão. A culpa corrói. Confesse a ele todos os seus pecados, e ele tem poder eficaz de te perdoar de tudo. E siga a tua vida leve. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. É os que permanecem na fé, é os que perseveram, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Conclusão, irmãos: o justo viverá pela fé. Mude pela renovação da sua mente. Só há um Salvador e nós precisamos dele. E este Salvador, ele movimentou muitas coisas espirituais e terrenas para alcançar você em especial. Ele nunca erra o alvo. Para alcançar você em especial. Padronizado, personalizado. Vede com que grande amor Deus vos amou. A nossa resposta para ele será qual? Negligência e ingratidão ou gratidão absoluta? Obrigado, Jesus. Só existe um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Quero